Ó, já vou avisando que hoje eu tô com a macaca porque poucas coisas me tiram tanto do sério quanto ver gente que não é da minha área falando besteira como se fosse especialista. Vou tentar me controlar, mas já fica aqui o aviso. Mas tá, e o que me tirou do sério dessa vez? Eu entrei no Facebook, talvez o primeiro erro tenha sido esse, e vi ali alguém compartilhando um texto que, em linhas gerais, defendia que o empobrecimento e a simplificação da língua resultavam na diminuição da sofisticação do pensamento crítico. O que é um jeito bem pomposo de falar que quanto mais simples é a sua língua, quanto mais simples é a sua forma de se expressar, mais burro você é, menos você é capaz de pensar criticamente. É difícil para mim aceitar que uma pessoa com o mínimo do mínimo do mínimo do conhecimento compartilhe uma monstruosidade daquelas. Não que a gente espere muito, né? Porque o texto em questão parece que foi escrito por um francês, Christophe Clavet. Eu imagino que seja essa a pronúncia, vocês me perdoem. E ele, na verdade, não tem formação linguística, ele é um professor de gestão. De todo modo, aquele texto, ainda que não diretamente, retoma essa ideia tão difundida e tão distorcida de que a língua molda o seu pensamento. Eu vou pegar alguns trechos desse texto, alguns trechos que me deixaram particularmente furioso, e vou discutir aqui porque as ideias desses trechos estão particularmente equivocadas, distorcidas. O texto original era em francês, então segue uma tradução livre aqui embaixo. O desaparecimento progressivo dos tempos, subjuntivo, passado simples, imperfeito, formas compostas do futuro, particípio passado, dá origem a um pensamento no presente, limitado ao instante, incapaz de projeções no tempo. Olha só, o senhor aqui já começou dizendo bem a que veio, igualando tempos verbais, que são parte da gramática, com a nossa capacidade ou incapacidade de se apropriar de noções de tempo no mundo real. Aqui talvez caiba mencionar uma língua indígena falada no Chile, que faz uma distinção gramatical, não só entre o presente e o passado, mas entre o passado mitológico e o passado real. E olha, não sei vocês, mas para mim é plenamente possível diferenciar um passado mitológico e um passado que aconteceu de verdade sem precisar de um tempo verbal diferente para isso. Eu posso, por exemplo, em vez de conjugar o verbo diferente, falar para você: vou contar uma história da mitologia iorubá. E se essa língua do Chile talvez tenha passado demais, bom, o oposto também é possível. Em mandarim, por exemplo, uma frase como "No princípio, Deus criou os céus e a terra" é traduzida desse jeito aqui, uma frase que eu não vou nem tentar pronunciar, mas que ao pé da letra seria algo na linha de "começar, começo, Deus conseguir fazer céu, terra". Sem nenhuma flexão verbal, nenhuma marcação de passado, nenhum artigo, nenhum plural. Agora que você sabe disso, eu te pergunto, você teria a cara de pau de chegar numa pessoa que fala mandarim e dizer na cara dura que ela é incapaz ou então menos capaz de fazer projeções temporais porque a língua dela não tem o equivalente ao tempo verbal que a gente tem nas línguas europeias? Você tem a cara de falar isso? Estudos têm demonstrado que parte da violência nas esferas pública e privada decorre diretamente da incapacidade de traduzir as emoções em palavras. Tá, esse cara não mencionou que estudos são esses, mas vamos dar o benefício da dúvida. Ainda assim, o problema é que, ao trazer essa informação logo depois de falar que a ausência de tempos verbais limita o seu pensamento e logo depois de mencionar golpes fatais à sutileza da expressão, esse cara está implicitamente ligando a capacidade de expressar emoções em palavras à complexidade gramatical, e aqui eu imagino morfossintática, da língua na qual a pessoa está se expressando. E aqui eu preciso lembrar que maior complexidade não quer necessariamente dizer maior precisão, muito menos maior eficiência. Tem gente que fala, usa palavras rebuscadas, estruturas difíceis e ainda assim tem dificuldade de expressão em uma ideia básica. Enquanto às vezes uma pessoa que usa um vocabulário mais simples, frases mais curtas, consegue expressar essa mesma ideia de uma forma muito mais precisa, muito mais eficiente e às vezes até com mais impacto.
do que uma pessoa que usa uma linguagem cheia de frufru. Quanto mais pobre a linguagem, menos pensamento existe. Linguagem pobre? Pelo visto, ele iguala a noção de simplicidade com a noção de pobreza. Eu não vou nem discutir essa ideia agora, não, eu vou inverter a lógica da questão. Qual língua será que seria um sinal de menos pensamento por parte dos falantes? Uma língua cheia de flexões verbais e nominais que traz o tempo todo informações que às vezes são até redundantes, que são facilmente apreensíveis do contexto? Ou uma língua em que os falantes ficam atentos a todos os sinais e nuances do contexto e só expressam verbalmente o essencial e estritamente necessário? Como construir um pensamento hipotético dedutivo sem dominar a condicional? Assim, se amanhã chover, eu não ir praia. Pronto, não está de acordo com a norma padrão, mas eu consigo expressar a ideia tranquilamente. Só verbos no infinitivo. Como imaginar o futuro sem conjugação de futuro? Amanhã eu ir feira e depois fazer almoço. Pronto, mais uma vez, não está de acordo com a norma padrão, mas a ideia está transmitida. Só com infinitivo. Acho que eu não preciso continuar, né? Antes que alguém venha me xingar aqui nos comentários, vamos deixar claro. Sim, esse assunto dá bastante pano para manga e sim, existem pessoas muito sérias e muito competentes pesquisando coisas como a forma como os bilíngues se expressam diferentemente de acordo com a língua que eles estão usando. Ou como pessoas que falam uma língua X apertam um botão uma fração de segundo mais rápido do que pessoas que falam uma língua Y. Mas a gente precisa ter uma visão geral da coisa aqui. Pensa o seguinte, para a maioria das pessoas, todas essas cores aqui são simplesmente chamadas de verde. Mas uma designer que trabalha com cor e precisa se atentar para a consistência perfeita das cores de uma marca em mídia digital e impressa, por exemplo, essa designer provavelmente vai conseguir reconhecer nuances de tom e usar recursos verbais da língua para se referir a essas nuances de uma forma muito mais eficiente do que a média. Agora, isso significa que a forma como todos os designers apreendem e interpretam o mundo é fundamentalmente diferente da forma como, sei lá, enfermeiras apreendem e interpretam o mundo? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Eu entendo que tem muita gente que é apaixonada por língua, por literatura, e às vezes esse tipo de argumento pode acabar soando como música para os nossos ouvidos. Mas antes de sair curtindo e compartilhando esse tipo de conteúdo, é importante a gente parar e pensar se esses argumentos fazem sentido e, não apenas isso, se as consequências desses argumentos fazem sentido também em situações um pouco menos óbvias. O que eu quero dizer aqui é, se a gente adere à ideia de que a língua pode influenciar e delimitar o nosso pensamento, a gente tem que estar preparado para lidar com todas as implicações que essa ideia gera. Por exemplo, se uma língua não diferencia na gramática, morfologicamente, singular e plural, isso significa que os falantes dessa língua são menos sensíveis às noções de número e de quantidade? Aliás, os japoneses flexionam os números de forma diferente, dependendo do material e do formato da coisa que eles estão contando. Para dizer 5 livros, eu diria gosatsu, mas para dizer 5 canetas, eu diria gopon. Coisa que os falantes de francês, por exemplo, não fazem. Então, seguindo o argumento do texto, os japoneses conseguiriam conceitualizar e perceber melhor coisas como o material e o formato dos objetos? Puxa, eu conto ou vocês contam? Tudo pode parecer muito lindo quando a gente está falando de diferenciar as cores das fichas que estão em cima da mesa ou de usar várias palavras para neve, mas cuidado, esse caminho pode te levar a conclusões bem menos agradáveis e bem menos poéticas. Esse vídeo foi baseado no livro The Language Hoax, do linguista norte-americano John McWhorter, que ele escreveu justamente como uma resposta a essa ideia difundida de que a língua molda o seu pensamento e delimita a sua visão de mundo. Infelizmente, ele não tem tradução para o português ainda, mas para quem topasse a aventurar no inglês, é uma leitura que eu particularmente achei deliciosa. Infelizmente, muita coisa legal sobre esse assunto foi deixada de fora, então comenta aqui embaixo se você quiser que eu fale sobre esse assunto mais vezes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, curta, compartilhe, deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou, abra bem os ouvidos, deixe eles bem atentos para perceber quando tem gente falando besteira perto de você, e até a próxima!